Oba, tudo bom, pessoal? Vivos depois de uma Black Friday? 90 segundos com Moisés, vou falar de taxa Selic hoje. Taxa de juros básica da economia que vem caindo e que gera muita dúvida se isso é bom ou se isso é ruim, né? Então vocês podem acompanhar o gráfico aí na tela, meta para a taxa Selic, e ver que ele está lá apontando para baixo e no menor nível possível. Hoje nós estamos com a taxa de 5%. Já tivemos com taxa alta, que vocês podem ver aí na parte elevada do gráfico. Em 2005, agosto de 2005, ela era de 19,75. Lá mais para trás, em 1999, no meio de uma crise cambial que o Brasil encarou, era de 45%. E mais recentemente, em 2015, essa taxa era 14,25 e ficou aí por um ano. Mesmo com a economia desacelerada, com desemprego alto, a taxa ficou lá em 14,25. Nós tínhamos uma inflação de 10,48. Então, taxa de juros elevada é sinal de crise e de inflação, tá? Tem a definição aí ao lado, taxa Selic, taxa básica de juros da economia, principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, do financiamento e das aplicações. Então, a base de toda e qualquer taxa de juros é montada em cima dessa daí. Se ela está 5%, é de 5% para cima, vamos colocar os impostos, taxa de inadimplência, lucro de banco. Então, se ela cai, a taxa de empréstimo lá no final também tem uma tendência a cair. Ainda são muito elevadas. Para a economia isso é bom, para a economia isso é ótimo, taxa de juros caindo, tá bom? Origem do nome Selic. Selic é o Serviço Especial de Liquidação e Custódia. O que faz isso daí? Já ouviram falar em Tesouro Direto? Vou gravar um videozinho, tem um monte de gente falando de Tesouro Direto, eu também vou falar em um momento. Então, Tesouro Direto é a negociação de pessoa física com o governo podendo comprar os títulos do governo, né? NTN, LTN, que eles chamam de Tesouro Pré, Tesouro Pós, Tesouro IPCA e por aí afora. Então a Selic é que toma conta desses títulos. A gente, quando compra um título público, não recebe. Tem alguém que toma conta disso para o Tesouro Nacional, que é essa Selic, tá? Então daí vem o nome da taxa de juros, Serviço Especial de Liquidação e Custódia. Aqui no meio, olha, efeito da mudança Selic. Quando o Banco Central altera a meta para a taxa de Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera e com isso o custo da captação dos bancos muda. Quer dizer, taxa Selic sobe, os bancos para pegar nosso dinheiro, aplicação financeira, precisa pagar mais taxa de juros. Então aquilo que eu falei, a base de cálculo aumentou, todas as taxas vão subir. Uma redução da taxa Selic, por exemplo, diminui o custo de captação que os bancos tendem a emprestar. Então, taxa Selic caindo é bom para a gente, taxa de Selic subindo é ruim para nós, tá? Então, quando sobe, os juros cobrados no financiamento e empréstimo, cartão de crédito fica mais caro. Isso desestimula o consumo e a queda da inflação. Quer dizer, se as pessoas compram menos, os preços vão cair. Então, por isso que elevam taxa de juros. E outra coisa também, quem pensava em gastar com uma taxa de juros maior, fala assim, eu vou guardar que agora vai render um pouco mais. A taxa de Selic caindo, então tomar dinheiro emprestado fica mais barato, já que os juros cobrados nessas operações ficam menores. Isso estimula o consumo. No momento, a nossa economia precisa de consumo, mas consumo responsável, para que possa gerar emprego, né? Se você vende muito na ponta, você precisa repor teu estoque, a indústria precisa produzir, precisa comprar matéria-prima, e aí vai uma cadeia geral, isso tudo vai gerando alguns empregos, e são pessoas com renda que voltam para o consumo, e essa coisa por si só se alimenta, tá? O Copom é quem decide o nível de taxa de juros, então o Comitê de Política Monetária, Copom, vai ter uma reunião agora no dia 11 de dezembro e termina no dia 12, tá bom? A tendência é que essa taxa caia de 5 para 4,5. Então, como é que está hoje? A Selic está em 5% e a inflação acumulada dos últimos 12 meses de 2,54. Como eu disse, taxa de juros caindo é sinal de inflação também caindo. O que eles olham para tomar decisão? Inflação, conta pública,
atividade econômica e o cenário externo, como é que anda lá fora. De vez em quando, essa semana nós acompanhamos o dólar subindo por uma série de fatores, e entre eles é a eterna briga da China com os Estados Unidos por conta de comércio exterior. Tá bom, gente? Então, Selic caindo é bom, o teu dinheiro vai render um pouquinho menos lá, não, um pouquinho menos, um pouco mais lá nas tuas aplicações financeiras, mas para o todo, para o país como um todo, isso é muito bom. Eu tenho então duas definições, a Selic Meta, que essa é de 5%, e a Selic Over, que é de overnight, um empréstimo de um dia para o outro que os bancos praticam entre si. E essa é um pouquinho menor, alguma coisa em torno de 4,90. Beleza? É que tinha por hoje para falar a respeito de taxa Selic. Um abraço.